Muito boa noite, irmãos. Boa noite a todos que acompanham
mais uma transmissão de um culto da Primeira Igreja Batista no Barreiro de Cima. Nesta noite eu estou encarregado de trazer a mensagem e, para tanto, vamos iniciar com uma oração. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, gratos te somos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que deste a cada um de nós de estarmos aqui, Senhor, cultuando o teu santo nome. Te peço, Senhor, que se agora com a mensagem, Senhor, te peço que possa ser o mais transparente possível, Senhor, para trazer de fato aquilo que for coerente com a tua palavra, Senhor. Te peço, Senhor, que sempre cuide de cada um de nós, que sempre nos guie, que sempre nos proteja, porque precisamos de Ti a todo momento, Senhor. Peço também perdão pelos nossos pecados. É o que te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, para a mensagem de hoje, eu pretendo fazer uma breve reflexão a respeito de um livro bem conhecido. É claro que não será possível fazer nenhum estudo aprofundado, espero que os irmãos entendam que nosso breve tempo aqui de culto não é suficiente para fazermos um estudo aprofundado sobre nenhum livro da Bíblia, né? E muito menos, né, nem todo o tempo do mundo seria o suficiente para esgotar tudo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Mas, certamente, você deve conhecer, ainda que pelo menos um pouco, a respeito do livro de Abacuque. Ou ao menos já ouviu a música que é feita, né, com as palavras ali da oração final do profeta, né? E, de fato, essa oração final ali feita, ela é uma oração muito bonita, né? As palavras utilizadas são belíssimas, mas eu gostaria de deter aqui a atenção em outro ponto aqui nesta noite. Algo que eu acho que vale muito a nossa atenção e vale muito a reflexão. Contextualizando, primeiro, é preciso entender em que situação se encontrava o profeta quando aconteceu todas essas coisas que estão descritas aqui. Quando ocorreu aqui essa oração, quando o profeta fez essa oração e quando Deus o responde aqui. Essas coisas aconteceram em um momento muito ruim para o povo de Israel. Inicialmente, então, lemos assim, nos versos de 1 a 4, do primeiro capítulo de Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. O profeta estava vendo ali o povo de Israel se corromper, se desviar da vontade do Senhor, se desviar da palavra do Senhor, e então ele se queixa: até quando o Senhor iria tolerar esse pecado? Esse parece um questionamento
muito justo, um questionamento de alguém que está de fato preocupado ali com o povo de Deus, né? O povo que se chama pelo nome do Senhor. Ele está vendo o povo se corromper e ele então se questiona o porquê da demora do Senhor em reagir a essa iniquidade. Então Deus responde ao profeta, responde ao questionamento aqui de Abacuque. E só que a resposta do Senhor parece estar longe do que o profeta gostaria de ouvir. Como diz no verso 6: Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E ele segue depois, então, descrevendo esse povo, né? Deus profetiza, né? Deus anuncia que iria trazer um povo ainda pior, ainda mais iníquo, e que um povo estrangeiro e um povo cruel. E a descrição aqui segue sem que nada de bom seja dito a respeito desse povo. Ele diz, como diz o verso 7, ele diz: eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Apesar disso, apesar desse povo ser um povo tão terrível e tão cruel, era o próprio Deus, o próprio Senhor, quem está anunciando aqui que traria esse povo. Então, à luz disso, o profeta se vê ainda mais desesperado. Se a situação era ruim, agora é uma situação realmente desesperadora. Ele esperava uma resposta do Senhor, esperava uma reação do Senhor para a iniquidade que ele estava presenciando ali, e a resposta é então trazer, Deus diz que iria trazer um povo ainda pior. E aí ele vai então novamente se queixar, se lamentar para o Senhor, e ele diz no verso 12: Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Nesse momento, antes de prosseguirmos aqui na leitura, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo que, a menos para mim, é algo que deve realmente aqui nos saltar aos olhos, né? Deve nos chamar bastante a atenção. Eu estou me referindo à forma como o profeta se dirige ao Senhor, porque é uma forma que parece muito direta e que ele parece colocar à prova os atributos de Deus. Então, no verso 13 diz: Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Ele confronta aqui, né? O Deus que não pode suportar o mal, que é tão bom, tão perfeito, que não pode suportar o mal, mas que tolera, parece ser tolerante aqui com os traidores, os perversos, que devoram os que são justos, ou pelo menos mais justos do que eles. E ainda no verso 14 diz: Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? Apesar da linguagem
poética aqui utilizada pelo profeta, os questionamentos que são feitos, apesar das palavras bonitas, são questionamentos fortes, né? Afinal, aos olhos do profeta, a situação havia se tornado realmente uma situação desesperadora, na qual o profeta não via ali talvez saída, não via melhora, né? O povo que se chama pelo nome do Senhor havia se corrompido. E além disso, ainda viria um povo pior, um povo estrangeiro, um povo cruel, para subjugar, para dominar sobre a terra. Essa situação que leva ali, então, Abacuque a uma angústia terrível, leva o profeta a um sofrimento, né? Bom, apesar de a gente poder ver aqui no livro de Abacuque um pedacinho da história, né? Abacuque não é um livro histórico, ele não é um livro narrativo ali que vai ter o intuito ali de descrever os acontecimentos, narrar ali o que aconteceu naquele momento da história. Mas, assim como toda a escritura sagrada, né, o principal objetivo de Abacuque e de todos os outros livros da Bíblia, de uma forma geral, é nos revelar o Senhor. Deus, ele é sempre o personagem principal e o protagonista de toda a Bíblia, de todas as histórias, de todos os livros, né? E então o livro de Abacuque não é diferente. O principal objetivo aqui sempre é nos revelar, nos ensinar, né? A respeito do Senhor, porque ele é o personagem principal. Bom, acontece que, por vezes, nós nos satisfazemos, nós nos damos por satisfeitos com um conhecimento raso e superficial a respeito do Senhor, a respeito de Deus. Criamos uma imagem, né, a partir dos nossos próprios pressupostos, né? Nutrimos expectativas a partir dessa imagem, né? E aí essas expectativas que nós mesmos criamos, às vezes não são correspondidas, né? E aí é nesse momento que nós, então, nos sentimos decepcionados e desesperados, desamparados, né? Angustiados, porque aquilo que nós esperávamos que acontecesse, aquilo que nós esperávamos que Deus faria, ele não fez. Mas não porque ele falhou, mas por causa que essa é a nossa expectativa, é a expectativa que nós criamos. E Deus não tem nenhuma responsabilidade de corresponder a essas expectativas que às vezes criamos por conta própria, né? Mas Abacuque então se vê nessa situação desesperadora ali, né, que foi narrada aqui, que foi trazida aqui nesse primeiro capítulo, né? E ele se queixa, mas apesar de questionar, apesar da forma como o profeta se dirige ali ao Senhor, a atitude do profeta é a atitude correta, porque ele espera a resposta do Senhor. Ele leva a sua angústia, ele leva aquele sofrimento, aquele desespero, aquela situação que o colocou em tamanho desespero, ele leva isso ao Senhor. Ele busca a resposta do Senhor. Essa deveria ser a atitude de todo aquele que
se encontra em qualquer que seja a situação angustiante ou desesperadora, deveria buscar ao Senhor. Às vezes nós enxergamos o Senhor como um Deus distante e que está indiferente aos nossos problemas, às nossas angústias, mas todos esses desvios, todos esses enganos, eles provêm de uma coisa só. Eles acontecem por causa da nossa falta de fé, por causa do nosso desconhecimento do Senhor. Então, a partir do capítulo 2, aqui do livro de Abacuque, Deus então responde novamente ao profeta, e aí ele profere então sentenças duríssimas que recairiam aqui sobre os caldeus, sobre esse povo que, mesmo que Deus estaria usando eles, mas ele vai proferir então depois aqui, a partir do verso 6, aqui ele vai proferir que chamamos de ais, né? Ele então vai dizer, verso 6, na parte B, diz: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Bom, um ai do Senhor é algo que deve ser levado em muito alta conta, né? Mas o Senhor, ele demonstra aqui, nessa resposta que ele dá ao profeta, que ele não estava alheio de forma alguma à iniquidade dos caldeus e nem se esqueceu da justiça. Tampouco estava alheio à iniquidade de Israel. Mas Deus sabia muito melhor do que o profeta quando e como ele deveria agir. Nada, em nenhum momento, saiu dos perfeitos planos do Senhor. Aquele povo seria usado pelo Senhor para castigo do povo de Israel pela iniquidade. Mas ele também não ficaria sem juízo, porque a justiça de Deus nunca falha. Às vezes queremos uma resposta imediata, né? Mas às vezes, porque nos falta o conhecimento, a sabedoria que só Deus tem de saber como e quando agir. Então, depois aqui da resposta do Senhor, é que o profeta vai então entoar essa oração, né? Uma oração em que ele demonstra submissão, uma submissão, né, à soberania do Senhor. Ele agora consegue ver que Deus está no controle de todas as coisas. Então, e aí é que ele vai chegar a dizer essas palavras que são tão bonitas, né, e que são tão conhecidas e que viraram até um cântico, né, que são as palavras aqui da oração do profeta no capítulo 3, nos versos 17 e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa oração aqui, essas palavras, elas demonstram a fé do profeta, a confiança no Deus que tem o controle absoluto de todas as coisas.
completamente diferente do profeta, completamente diferente de qualquer ser humano, que não pode em nenhum momento dizer que possui o controle de todas as coisas. Só Deus é soberano e perfeito ao ponto de ter ali o controle de todas as coisas, né? Então, o profeta afirma ali, mesmo que não haja alimento, ele ainda se alegra no Senhor, que é o Deus da salvação. Essa é uma declaração fortíssima, é uma declaração muito séria. Não deve ser dita da boca para fora, porque confiar no Senhor quando tudo parece perdido, isso não é tarefa fácil. Temos uma facilidade infinitamente maior, uma tendência infinitamente maior em confiar naquilo que vemos ou em nossas próprias forças do que confiar verdadeiramente no Senhor. É nesse momento em que, quando confiamos nas nossas próprias forças, é que nos colocamos em uma situação tão difícil. É daí que vem, por vezes, o nosso sofrimento, é daí que vem o nosso desespero, porque às vezes temos uma imagem muito mais elevada de nós mesmos e achamos que somos autossuficientes ou que podemos controlar as coisas na nossa vida, mas quando nos damos conta de que essa não é a realidade, quando somos pegos de surpresa com a dura realidade de que isso não é verdade, né? Aí nos desesperamos e às vezes nosso conhecimento do Senhor é tão pouco que achamos que Ele também não pode, ou que Ele não faz, né? Porque nós nutrimos às vezes pouca esperança de fato em Deus, como se Ele não estivesse no controle de cada detalhe da nossa vida, né? Às vezes nos falta esse conhecimento de fato da grandeza do Senhor, né? Dos seus atributos, da sua perfeição. E muito devido à nossa conduta, às vezes porque não fazemos como profeta. Porque no momento da angústia, ele buscou ao Senhor. Ele levou com toda a honestidade ali, ele buscou ao Senhor, ele depositou ali o seu desespero, a sua angústia ali, ele confiou tudo ao Senhor. Ele foi lá, orou ao Senhor, buscando no Senhor ali a solução daquela situação. Deus, ele se revela a nós de diversas formas. A principal delas é a sua palavra. É imprescindível, então, que nós busquemos ao Senhor por meio do estudo da palavra, por meio da oração, sempre em submissão verdadeira, como quem deseja realmente conhecer o Deus que é perfeito e que controla tudo a todo momento. Podemos nos recordar ainda, eu gostaria de apenas fazer uma breve recordação aqui da história de Jó, né? Jó, que no princípio ali do seu livro, Deus mesmo testemunha que ele é homem reto e íntegro, né? Mas que foi um homem que, com a permissão do Senhor, passou por muito sofrimento, né? E então, assim, é apenas uma
um resumo muito superficial. A história de Jó, ela traz muitas outras coisas e muitos outros ensinamentos que nós devemos buscar, mas apenas para que a gente tenha aqui um pedacinho da história de Jó, né? Vamos lembrar que Jó questiona ao Senhor, né? Ele se revolta porque Jó se deixa levar pelo que ele achava que sabia a respeito do Senhor, né? E então Deus precisa depois responder a Jó, né? Deus responde ali, ele revela, né? Ele revela a sua infinita grandeza, né? A sua eterna sabedoria, que Jó não poderia nem mesmo imaginar o quão grande era, o quão infinito era a grandeza ali do Senhor, né? E aí, então, no final do seu livro, né, vamos ler rapidinho aqui Jó capítulo 42. No verso 2 ele diz: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse é o entendimento que Jó vai chegar depois que o Senhor o responde, né? Então ele vai dizer que agora sim ele sabe que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, né? E aí ele vai dizer então, concluir essa resposta, né, ao Senhor, dizendo no verso 5: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó poderia antes ter acreditado que ele conhecia o Senhor, que ele sabia de fato a respeito do Senhor. Não sei se talvez ele chegou a pensar que sabia tudo. Às vezes nós não temos a pretensão de dizer que sabemos tudo, mas na nossa própria limitação acreditamos que sabemos pelo menos o suficiente. Mas não era verdade. O que Jó vai entender aqui com a resposta do Senhor é que ele conhecia como alguém que conhece só de ouvir. Mas depois que Deus se revela, depois que Deus mostra para Jó ali a perfeição, a grandeza, a grandiosidade, né? a infinita grandeza ali do Senhor, aí agora os meus olhos te veem, né? Deus é muito mais perfeito do que imaginamos. É por isso que nós devemos buscar a todo momento, incessantemente, conhecer mais a respeito dele, sempre deixando de lado os nossos pressupostos, né? Devemos buscar como quem realmente precisa entender, precisa conhecer o Senhor, né? Porque nós precisamos confiar realmente naquele que sabe e tem o controle sobre todas as coisas, sobre aquele que nada pode fugir do controle dele. Vamos orar para encerrar então essa breve meditação aqui desta noite. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, grato te somos, Senhor, pelo teu infinito amor, pela tua infinita grandeza, Senhor, porque tem cuidado de nós a todo momento, Senhor. Te peço, Senhor, que não afaste de nós a tua misericórdia, teu amor. Te peço, Senhor, que nos dê sabedoria para buscarmos sempre
conhecimento a respeito de Ti. Te peço, Senhor, que seja conosco sempre, nos guiando, protegendo e cuidando de nós, porque dependemos, Senhor, inteiramente de Ti. É a oração que eu te faço, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão para sempre de Te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão para sempre